Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alan Lima e nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre depreciação, tudo bem? Então vamos lá, rapidamente para a gente passar a nossa agenda. A gente vai falar sobre o conceito de depreciação, vai falar aí sobre os conceitos inerentes a ela também. A gente vai apresentar um exemplo prático, né, para a gente ver como a gente pode fazer esse cálculo, né, como ele deve ser feito e a contabilização ao final desse processo de cálculo, tudo bem? Então vamos lá. O que nós temos aí com relação à depreciação? Então, vamos trazer aí o conceito, né, do CPC 27. A gente fez um resumo, né, daquilo que o CPC traz, falando sobre a depreciação. E a depreciação nada mais é do que o registro contábil, né, do desgaste que o bem sofre em decorrência da ação do tempo e da sua utilização, né? Então a gente tem exemplos como o veículo que a gente trouxe aí, prédios, móveis, utensílios, né, maquinários que a gente tem na parte fabril, nós temos também computadores. Então todos esses itens, né, fazem parte do nosso imobilizado, que são utilizados no dia a dia da nossa empresa. Ele sofre um desgaste por conta da ação do tempo, correto? E não só por conta da ação do tempo, mas da sua própria utilização, né? À medida que eu vou utilizando, principalmente aí falando de veículos, né, que é um dos exemplos que nós temos aí na nossa imagem, o veículo, à medida que você vai utilizando, ele vai desgastando os pneus, ele vai desgastando o motor, enfim, toda a sua estrutura, ela passa por um processo de depreciação. E não só pela utilização, mas pela própria ação do tempo, né? E uma série de outros fatores que podem impactar também nessa redução do valor contábil do meu bem, do bem que eu possuo registrado na minha empresa, tudo bem? E é para isso que a contabilidade tem o mecanismo da depreciação, para representar dentro das demonstrações contábeis, no caso do balanço patrimonial, para trazer a representação contábil, né, dentro desse balanço, desse desgaste que os bens sofrem, tudo bem? Então é para isso que vai servir a contabilização da depreciação. E ainda falando sobre a depreciação, né, quais são alguns dos exemplos, né, dos milhares de exemplos que nós temos de bens depreciáveis? Né? Quais são os bens que vão sofrer esse tipo de registro contábil, né? Nós temos aí os veículos, né, que nós já falamos, é um exemplo de item que a gente utiliza muito no dia a dia, seja numa prestadora de serviços, seja em empresas de porte maior que precisam fazer transporte de mercadorias ou até mesmo transportar pessoas dentro de um próprio pátio fabril, né, que a gente tem aí pátios enormes e aí para você transitar de um lado para o outro, às vezes a gente tem mais de 1 quilômetro. Para isso eles usam alguns veículos, né? Móveis e utensílios, aí a grande maior parte das empresas possui, né? Cadeiras, mesas, estantes, armários, e aí eu vou ter maquinários também, né? Quando a gente está falando principalmente de indústria, onde eu tenho fabricação do que quer que seja, eu preciso de utilitários para viabilizar essas atividades, né? E a gente tem também o exemplo de prédios e construções, né, que também sofrem a ação do tempo, sofrem esse desgaste, e isso é representado dentro da contabilidade através da depreciação, tudo bem? E aí falando de alguns itens que não são depreciáveis, né, dentro da contabilidade. Terrenos, quando eu não tenho nenhuma benfeitoria nesse terreno, ele não vai sofrer a ação da depreciação. Os estoques, né, uma vez que os estoques não fazem parte do ativo imobilizado, eles ficam registrados lá dentro do nosso ativo circulante, eles não vão sofrer depreciação. Itens locados também, tendo em vista que eles não são nossos, né, e vão ficar lá no ativo circulante também, uma vez que a propriedade não nos pertence, apenas o direito de utilização na locação, eles não vão sofrer a ação da depreciação também. Tudo bem? E aí uma outra informação, né, que pode gerar dúvida: professor, mas eu não posso vender, por exemplo, um imobilizado, aí ele não seria semelhante a um estoque? Na verdade não, né? Porque o imobilizado, para que ele seja registrado lá dentro do meu ativo não circulante, ele tem que seguir alguns critérios, né? Ele vai ser utilizado em mais de um exercício, ele tem um valor mínimo específico, né? Ele vai me gerar um benefício futuro dentro das minhas operações. Os estoques não, eles são adquiridos ou para viabilizar a fabricação de um produto que eu porventura venda, ou para que eu possa revendê-lo, tudo bem? Então ele vai ficar registrado lá no circulante. Quando a gente fala de depreciação, é basicamente todos aqueles itens que estão, é lógico, salvo algumas exceções, mas aqueles itens dentro do imobilizado que vão estar registrados lá dentro do ativo não circulante, tudo bem?
Mas e aí então, professor, como eu vou fazer esse cálculo da depreciação, né? Eu tenho lá o valor do bem, mas como eu consigo mensurá-lo, né? Como eu vou fazer o cálculo para chegar e para saber como eu vou fazer essa contabilização? E aí vamos lá. Vamos lá, e aí, pessoal, para a gente falar sobre o cálculo da depreciação, primeiro a gente precisa entender alguns conceitos importantes inerentes à depreciação, tudo bem? O primeiro deles é o valor do bem, o custo, né? O que seria ele? E eu trouxe aí esses tópicos, né, tirados lá ou resumidos de dentro do CPC 27, para que a gente pudesse ter uma compreensão melhor. Falando do primeiro deles, né, o que é o valor do bem ou custo? Olha, nada mais é do que o valor que eu desembolsei pelo bem ou o valor que aquele bem custa, tudo bem? E aí, fazendo a leitura, acompanhando com vocês, vamos lá. O valor do bem ou custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data de sua aquisição ou construção. Então, nada mais é do que o valor daquele bem o qual será objeto de depreciação. Tudo bem? Outro conceito importante para a gente ter em mente aí quando a gente fala de depreciação é o valor residual e o outro vai ser depois o valor depreciável e a gente vai entender os dois meio que juntos, né? O que é o valor residual? E vamos ler aí, depois a gente faz o entendimento. É o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo após deduzir despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e condição esperadas para o fim de sua vida útil. E aí, por sua vez, o valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor residual. E aí, o que são esses dois valores? Imaginemos lá que a gente fez a aquisição de um maquinário X, para as atividades da nossa empresa. Tudo bem? O valor que a gente pagou foi 50 mil reais. Esse valor, então, é o valor do bem ou o custo desse bem. A gente já determina o primeiro item. Tudo bem? E aí, o que é o valor residual? Ora, para a gente chegar no valor residual, vão existir uma série de parâmetros que a gente pode utilizar, mas vamos entender que aí numa reunião de diretoria, a gente fez uma avaliação de acordo com o mercado, entendeu que a vida útil desse maquinário é de 10 anos, e ao final desses 10 anos, a gente pode conseguir vender esse maquinário, né, por uma estimativa aí, talvez a gente consiga vendê-lo pelo valor de 20 mil reais. Tudo bem? Então, desses 50 mil reais, né, a gente reduziu 30 mil reais dentro desses 10 anos, o valor residual dele é 20 mil reais. Por quê? Ao final da vida útil desse maquinário, eu espero poder vender este bem por 20 mil reais, tudo bem? Ah, professor, mas então o que é o valor depreciável? É isso que eu estou pensando? Exatamente, pessoal. Se vocês estão pensando que o valor depreciável, neste nosso exemplo, é os 30 mil, ou são os 30 mil reais, né, que vão ser desvalorizados no decorrer da vida útil do bem, ou seja, no decorrer desses 10 anos, vocês acertaram. O valor depreciável é justamente isso. E aí a gente vai fazer a leitura, né? O valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor residual. Então, o que ele está falando? O valor depreciável é o valor do bem ou custo, menos o valor residual. Qual é o valor do valor do custo? O valor do custo foi 50 mil reais pelo maquinário. Qual é o valor residual? Poxa, daqui 10 anos eu espero vender esse maquinário por 20 mil reais. Então, o valor depreciável dele é 30 mil reais. Ou seja, esses 30 mil reais serão diluídos, né, serão diminuídos gradativamente no decorrer desses 10 anos, para que aí ao final eu possa chegar ao valor residual de fato dentro da contabilidade. Tudo bem? Outro conceito importante para a gente falar aí dentro da depreciação é a questão da vida útil, né? E a gente trouxe aí também o texto da norma contábil. A vida útil é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter para a utilização do ativo. E aí vamos explicar esse conceito. A norma contábil ela vai definir que a vida útil ela pode ser considerada de qualquer item do imobilizado de duas formas. A primeira forma de considerar é o tempo médio que eu vou utilizar este item. Por exemplo, computadores, né, por se tratar hoje em dia, né, por se tratar de um item de tecnologia e por conta da atualização quase que frequente da tecnologia, nós temos aí uma vida média, uma vida útil média de equipamentos de informática, né, computadores e periféricos, uma vida útil média de 5 anos.
Tudo bem? Então eu entendo que é o que nesse caso seria o item A, né? O período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo. Eu espero utilizar os computadores do meu escritório, por exemplo, num tempo médio de 5 anos. Alguns deles podem durar um pouco mais, sim, mas aí já é um outro tópico que a gente vai falar quando a gente vai reconsiderar, né, o valor de depreciação desse ativo, ou quanto ele vai valer daqui para frente, né? Por isso que a gente tem também a partir da 11638, né, a partir da convergência, não exatamente a convergência, mas a partir da harmonização, do início da harmonização, né, das normas nacionais de contabilidade com o IFRS, a gente tem essa figura aí do valor residual, né, justamente para prever situações como essa. E a outra situação é quando a gente considera a vida útil desse ativo a partir das unidades de produção que ele pode me fornecer. Por exemplo, a gente faz uma compra de uma máquina de fabricação de fraldas. E aí essa máquina de fabricação de fraldas, ela vem nas especificações técnicas que ela pode produzir até 5 milhões de fraldas. Então, qual vai ser o critério para registrar a depreciação dessa máquina? Ora, a quantidade de fraldas que ela vai produzir. Se a ideia da fábrica é que ela produza uma quantidade média de 5 milhões de unidades de fralda, é esse o critério que eu vou utilizar para fazer a mensuração da sua perda de valor da sua desvalorização. Tudo bem? E aí, pessoal, para a gente dar continuidade a esse entendimento, a gente trouxe aí um exemplo para que a gente pudesse fazer esse cálculo de depreciação juntos, tudo bem? E aí, vamos lá. A empresa Johnny Limitada comprou um veículo por R$30 mil em 1º de março de 2020. De acordo com a política da empresa, os veículos possuem vida útil de 5 anos. A administração determinou que, ao final da vida útil, o veículo poderia ser vendido por R$12 mil. E aí ele pergunta qual o valor mensal da depreciação. Então, quais as informações que nós temos nesse exemplo para considerar para chegar ao nosso cálculo, tudo bem? Nós temos aí um veículo que foi adquirido por R$30 mil, né, em 1º de março de 2020. Então aqui, o veículo por R$30 mil, a gente já sabe daquele primeiro conceito que a gente viu lá atrás, né, que é o valor do bem ou custo. Tudo bem? A gente já tem o valor. A gente sabe também o que é a vida útil, e aqui a vida útil está sendo determinada num período de 5 anos. Tudo bem? 5 anos vezes 12, a gente já sabe aí que são 60 meses para fazer essa depreciação. Perfeito? Próxima informação que a gente tem importante aqui, ó. A administração determinou que ao final da vida útil desse veículo, ele poderá ser vendido por R$12 mil. Então, se eu tenho um veículo de 30, que é o valor do custo, né, menos um valor residual, que é os 12 mil, porque é o valor pelo qual ele vai poder ser vendido ao final dessa vida útil, eu entendo aí, fazendo a conta, que eu terei um valor depreciável de 18 mil. Então, mas aí a gente vai fazer o cálculo mais para frente. Mas só para que a gente já tenha a ideia de que fazendo a leitura, né, dos nossos exercícios, assim como a gente faz aqui, assim como a gente poderia fazer uma prova de suficiência, caso fosse a aplicação, né, para fazer a prova do CRC, mas eu já consigo ter essas informações dentro desse enunciado, tudo bem? E aí a pergunta que ele faz para a gente, qual é o valor mensal da depreciação? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, como a gente falou agora há pouco, nós temos algumas informações, né, que temos listadas, né, que é importante para que a gente possa fazer esse cálculo. A primeira delas é essa daqui, o veículo, né? Qual que é o valor do bem? O valor do bem é R$30 mil, perfeito? Aqui a gente já sabe. Primeiro item. Segundo item que nós temos aqui, a data de compra, né, é importante também saber. Nesse caso, especificamente, a gente não vai falar muito sobre isso, mas é importante que a gente saiba a data da compra para saber a partir de quando a gente vai fazer a depreciação. O próximo item, nós temos aí a vida útil do bem. Nós sabemos que o bem tem a vida útil de 5 anos ou 60 meses, né, conforme a gente falou agora há pouco. Falamos também sobre o valor após a depreciação, que vai ser o nosso valor residual. E qual vai ser o valor residual aqui? Nós temos 12 mil, lembra que foi determinado lá atrás, né? A própria empresa, pelas suas políticas, já determinou que a sua vida útil é de 5 anos e estipulou, né, de acordo aí com pesquisas feitas no mercado, que o valor médio para a venda desse veículo depois de 5 anos de utilização vai ser de R$12 mil, tudo bem? Sendo assim, qual é a situação que nós temos, né? Para achar o valor depreciável, qual é o cálculo? Os R$30 mil, que é o valor total do bem, menos o valor residual.
eu tenho então 18 mil de valor depreciável, tudo bem? Um cálculo bem simples, bem tranquilo, tá pessoal? Eu só preciso ter essas informações, saber qual é o valor do veículo e saber também qual é o valor residual que esse bem terá após a sua depreciação total, ou após o término da sua vida útil, tudo bem? Esse aqui então é o primeiro passo para a gente fazer o cálculo da depreciação. Então, para a gente fazer o cálculo de fato da depreciação, o valor da depreciação mensal, a gente pode seguir esse exemplo aqui, né, que a gente está vendo aqui na tela, de como fazer esse cálculo de forma simplificada. Né? Então, eu coloquei aqui a primeira fórmula, né, a fórmula número 1, para que a gente possa fazer esse cálculo. Qual é o valor depreciável que a gente tem aí em cima? 18 mil reais, perfeito? Qual é o período da vida útil desse bem? São 5 anos. 5 anos, a gente sabe 5 a cada ano tem 12 meses. 5 multiplicado por 12, eu tenho 60 meses, tudo bem? Então, eu estou transformando em meses. Eu não quero saber a depreciação mensal. É assim que a gente vai fazer. Então, 18 mil reais dividido por 60 meses, eu vou ter um valor de 300 reais de depreciação mensal, tudo bem? E assim a gente chega no cálculo de forma simples, de forma básica, bem de forma rápida, perfeito? Essa é a primeira fórmula, então, para que a gente possa fazer esse cálculo da depreciação de forma tranquila. Dando sequência, então, né, tem uma outra fórmula para que a gente possa chegar ao valor anual e mensal de depreciação, né, quando a gente utiliza o percentual de depreciação. Poxa, professor, é verdade, naquele outro exemplo o senhor não falou de percentual, mas eu já li em algumas normas, já vi em algumas matérias falando sobre depreciação, que falam sobre percentual de depreciação anual, percentual de depreciação mensal, eu queria saber sobre isso. E é aqui que a gente vai falar. Pode ser, né, pode acontecer que em algum exercício que vocês realizem, ou até mesmo fazendo uma prova específica, como é o caso das provas do CRC, prova de suficiência, o enunciado apresente para vocês o tempo de vida útil, mas não fale do percentual de depreciação anual. E às vezes vocês vão precisar calcular esse valor. Como é que a gente vai fazer esse cálculo, pessoal? Considerando aqui esse nosso exemplo, né? Esse exemplo que a gente já está fazendo. Ele falou que a vida útil do veículo vai ser de 5 anos. O que a gente vai considerar aqui primeiro, então? Calcular o percentual, correto? De depreciação anual, desse veículo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou considerar 5 anos é o tempo que eu vou depreciar 100% desse veículo, tudo bem? Ou seja, esse 100 que está representado aqui, eu vou depreciar todo o valor depreciável dele. Em um ano, quanto eu depreciaria então? E aí a gente vai encontrar o percentual de depreciação anual, que é exatamente o que a gente está falando aqui, tá, pessoal? Se 5 anos é igual a 100%, um ano equivale a quantos por cento? Né? Como a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai fazer aquela regrinha de 3, né? A multiplicação em x. Eu vou multiplicar uma vez o 100 e depois eu vou dividir por 5, né? Porque ele vem multiplicando aqui, mas depois quando a gente troca de lugar antes ou depois, né, do sinal de igual, e se ele estava no começo multiplicando, ele passa agora a dividir. Então, eu tenho uma vez o 100 vai dar igual a 100, dividido por 5 igual a 20. Tudo bem? Ou 20%. Então, o percentual que eu tenho de depreciação anual neste exercício é de 20%. Tudo bem? Sendo de uma forma bem simples, né? Falando de uma forma bem simples. E aí, qual é a situação que nós teríamos? Qual é o valor de depreciação anual, pessoal? É os 18 mil, porque 18 mil é o valor depreciável. Eu não posso depreciar os 30 mil do veículo, eu vou depreciar apenas o que é depreciável. 20%, que é a depreciação anual, a gente viu aqui nessa fórmula, né? Vezes os 18 mil, eu tenho R$ 3.600 de depreciação anual. Se eu pego esses 3.600 e divido por 12, igual a R$ 300. R$ 300 é a minha depreciação mensal. Tudo bem? De forma bem simples aqui, pessoal. É lógico que esse daqui demanda um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de tempo, mas única e exclusivamente porque nós não tínhamos o percentual e nós queríamos achar também qual é o percentual de depreciação anual. Tudo bem? Então, é dessa forma que a gente vai fazer esses cálculos.
Ah, professor, o senhor falou agora, né, se eu tenho a vida útil, mas quero encontrar o percentual, e se for o caso contrário, né? Se o exercício me dá o percentual e ele pede para que eu encontre qual o tempo de vida útil, como eu vou fazer o cálculo? O cálculo a gente vai fazer de forma semelhante ao anterior, tudo bem? E aí a gente tem aqui a fórmula número 3. A gente vai calcular o tempo da vida útil desse item. O que ele está falando aqui, pessoal? Se um ano, né, de depreciação, ele vai depreciar 20%, porque ele já está me falando, né, que a depreciação anual é de 20%, quantos anos eu vou levar para depreciar 100%? Vejam que é semelhante, né, ao cálculo que a gente fez, a outra regrinha de 3. A gente só está trocando informações. Lá a gente queria saber o percentual, que a gente não tinha, e aqui a gente está querendo saber o tempo de vida útil de fato. Aqui ele está falando, olha, a depreciação anual é de 20%. Né? Se eu estou falando que um ano é igual a 20%, em quantos anos eu vou depreciar 100%? Que é o enunciado que a gente colocou aqui embaixo, né? Ressignificando aquilo que está descrito aqui. Tudo bem? Na fórmula no formato da regrinha de 3. E aí como a gente vai fazer o cálculo? Da mesma forma, 1 vezes 100, né, dividido por 20, que é o valor que está sendo multiplicado pelo x. Ou seja, igual a 20 anos, né, porque eu estou igual a 5 anos, perdão, porque eu estou fazendo aqui 1 vezes o 100, que é igual a 100, é lógico, dividido por 20. 100 dividido por 20 igual a 5. No caso, 5 anos. E aí também eu já coloquei a representação aqui, são 5 anos ou 60 meses, né? Porque a gente sabe que o registro da depreciação vai ser feito de forma mensal, tudo bem? E aí, como nós temos aqui essa representação, 18 mil, mais uma vez, que é o valor do valor depreciável desse item específico, dividido por 5 anos, eu sei que o valor da depreciação mensal será de R$ 3.600, o valor da depreciação anual, tudo bem? Perdão. Já para calcular de forma direta o valor da depreciação mensal, é só pegar os mesmos 18 mil, que é o valor depreciável, e dividir por 60, que será igual a 300, ou seja, o valor da depreciação mensal. Tudo bem? E aí a gente conseguiu enxergar de formas diferentes, né, com base em informações diferentes, como fazer o cálculo da depreciação e como chegar na depreciação mensal. Maravilha, mas e aí, professor? O senhor falou sobre os cálculos, a gente falou sobre os conceitos, mas como eu vou fazer a contabilização dessa depreciação, né? Então vamos lá. A contabilização vai ficar da seguinte forma, tá, pessoal? Primeiro, lá a gente já sabe qual é o valor que a gente pagou no veículo. A contabilização desse veículo vai ser da forma que a gente já está acostumado a ver. Eu tenho um débito de veículos no valor de 30 mil e um crédito de caixa no valor de 30 mil também. Lembrando que eu tenho débito de veículos porque veículo é uma conta do ativo. As contas do ativo são de natureza devedora, então eu aumento o seu saldo debitando e diminuo o seu saldo creditando. Então é o exemplo que nós temos aqui, o aumento, né, por conta da compra de um veículo por 30 mil reais e o crédito da conta de caixa, que também é uma conta do ativo, que eu reduzo creditando, um crédito, porque o pagamento foi à vista, de 30 mil reais. E lá embaixo eu tenho o cálculo da depreciação mensal, tudo bem? Como é que ele vai ficar? Eu tenho aqui, ó, despesas com depreciação de veículos de R$ 300 a débito, contra um crédito de depreciação acumulada de veículos, um crédito de R$ 300 também. E aí qual é o conceito disso, né, pessoal? Por que eu estou fazendo esse registro de despesa? Ora, porque eu entendo que todo mês onde eu faço a utilização desse item, no caso desse veículo, a cada mês que passa eu vou depreciando, eu vou desgastando ele um pouco, porque ele fica no sol, ele fica na chuva, os pneus rodam, né, nas estradas, gasolina acaba, enfim, pode bater uma pedra no capô do veículo, enfim, ele vai se desgastar, né? Então ele vai perder o seu valor contábil. Para que eu possa representar isso contabilmente, eu tenho o mecanismo de depreciação. E como eu vou representar isso na contabilidade? Reconhecendo uma despesa, né? Porque se eu estou perdendo o valor do meu item, do imobilizado, do meu bem, né? Que faz parte do meu patrimônio, eu estou percebendo aí uma despesa, a ocorrência de uma despesa. E é assim que a gente vai registrar. Ah, e esse crédito aí de depreciação acumulada de veículos. Bom,
Essa conta de depreciação acumulada de veículos é uma conta do ativo, mas de natureza credora, tudo bem? Ela tem a natureza de reduzir os saldos do ativo. Então, como ela vai ficar representada lá dentro do balanço patrimonial? Nós teremos a linha do veículo, né? Nesse nosso caso, nós teríamos uma linha de veículos lá, com o valor de R$30 mil. E logo abaixo dessa conta, eu teria uma outra conta contábil lá com um sinal de negativo, que seria uma conta do ativo de natureza credora, uma conta redutora do ativo, né? Que seria a conta, o que é a conta de depreciação acumulada de veículos. Para que na hora que o usuário das informações, né, que ele pegar essas demonstrações para ler, ele vai falar, poxa vida, né? Eu tenho aqui a empresa que possui um veículo de R$30 mil, mas eu sei que esse veículo não vale R$30 mil. Ele vale esses 30 mil menos os 300 de depreciação, porque esse item, no caso da depreciação do primeiro mês, já foi utilizado um mês, então ele vai perder um pouco desse valor. Tudo bem? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero ter elucidado algumas questões, aí, algumas dúvidas que tenham ficado. Espero também que vocês tenham ficado com outras dúvidas, né, também, para estimular aí o aumento do conhecimento de vocês. Recomendo a vocês que façam a leitura do CPC 27, é importante, né? A gente tem aí ela como principal fonte de informação sobre imobilizado, depreciação. Procurem também outras informações no site do CRC, no site do CFC. Eles têm alguns vídeos também que podem facilitar, tem alguns estudos específicos que podem facilitar aí no aprendizado, e é sempre bom a gente estar exercitando, tudo bem? Fiquem à vontade também, caso possível, se quiserem tirar alguma dúvida comigo. No mais é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, sucesso e bons estudos. Tchau, tchau.